Maio de 1956. Um espectador. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, 14. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3, 26. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 30, 31. Estas são apenas algumas das inúmeras passagens por toda a Bíblia que revelam a importância de esperar no Senhor. E isso é exatamente o que o Caminho Infinito ensina. Aprender a viver a vida de um observador. Isso, claro, não significa sentar-se preguiçosamente com as mãos paradas. Pelo contrário, quanto mais se espera no Senhor, mais se é um observador de Deus trabalhando nele mesmo, através dele, como ele, e mais ativo ele torna-se. Como observador, ainda planejamos nossos dias, de acordo com o que é necessário, para cuidar das coisas que estão mais próximas e que requerem nossa atenção. Nós cuidamos de nossas vidas diárias, gerenciamos nossas casas e empresas como de costume, mas sempre do ponto de vista de esperar no Senhor, vendo o que o Pai nos dá para fazer nesta hora e na próxima, amanhã e no dia seguinte. Por exemplo, se eu tiver palestras e compromissos agendados com antecedência, eu arranjo meu tempo de modo a estar disponível para este trabalho, mas eu não considero o que dizer ou fazer durante essas palestras e compromissos. Essa é a minha oportunidade de me tornar um espectador, de esperar no Senhor, de observar o que o Pai me dá para dizer ou fazer a cada período do dia. Quando o trabalho para o dia seguinte vem à mente, eu tomo a atitude de um espectador, de esperar, de ouvir o assunto que está para se desdobrar. Se nada parece acontecer, eu não fico preocupado. Eu simplesmente continuo mantendo a atitude de expectativa até o momento da palestra, lembrando que este é o trabalho do Pai, não o meu. Os alunos vêm para ouvir a palavra do Pai, não a minha. Eu sou meramente o mensageiro ou instrumento e juntos somos observadores. Os alunos vêm com um ar de expectativa, contemplando, esperando pela palavra que deve ser dada. E eu também sou observador, esperando e escutando aquela palavra. Ela pode ser revelada antecipadamente, mas às vezes não. Há uma espera até que a palestra esteja em andamento por muitos minutos. Houve ocasiões em que os estudantes realmente sabiam quando a palavra era recebida, pela mudança que ocorria. Quando me perguntam quando e onde a próxima aula será dada, ou quais os meus planos futuros, minha resposta usual é: não sei. Quando a palavra é dada, planejamentos e arranjos são feitos, mas não até então. Se nos mantivermos de lado como observadores da atividade de Deus, o Pai nos conduzirá passo a passo e devemos sempre nos manter em tal estado de receptividade que estaremos prontos e dispostos a alterar quaisquer planos a qualquer momento para seguir o plano divino. Independente da natureza do nosso trabalho, há deveres a serem desempenhados e obrigações a serem cumpridas a cada dia. Mas por sermos observadores, descobrimos que há um poder divino que nos guia e dirige, que Ele executa o que me é designado. Grande parte do nosso problema surge daquele diabinho infame, a palavra eu. Eu quero fazer isso, eu devo fazer isso, eu planejo aquilo, não percebendo que há um outro eu, uma presença divina, que viveria nossas vidas por nós se nós permitíssemos que Ele fizesse isso. Isso é um estado de consciência alcançado por Paulo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é como se o homem Paulo estivesse afastado de lado, dizendo: o Cristo está agindo em mim, através de mim, e como eu, Cristo vive a minha vida por mim. Essa é a atitude que mantemos como observadores, quase como se disséssemos: eu não estou realmente vivendo minha vida.
Estou assistindo o Pai viver a sua vida através de mim. Este é o modo ideal de viver, o caminho espiritual, no qual nos encontramos com o menor número de obstáculos e mal-entendidos e menor oposição. Neste modo espiritual de vida não há eu, mim ou meu. O pequeno eu não entra em cena. Se eu falo ou atuo de acordo com meus desejos humanos, minhas palavras e ações podem incorrer em críticas e mal-entendidos. Mas se eu esperar pacientemente, o Pai falará e agirá por mim, e essas palavras e ações sempre serão entendidas. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sempre há uma presença, o infinito invisível, que nos precede para endireitar os caminhos tortos, executar aquilo que nos é dado fazer, aperfeiçoar o que nos preocupa. Ele aperfeiçoa todos os detalhes da nossa experiência. Se pudermos resistir à tentação de usar a palavra eu o tempo suficiente para dar-lhe uma oportunidade de trabalhar em nós e como nós. É somente quando eu faço, falo ou penso que o resultado pode estar errado. Toda a nossa experiência de frustração e erros vem da nossa relutância em esperar o tempo suficiente para o Cristo assumir. A maioria de nós não está disposta a esperar até o momento em que uma decisão é necessária, mas insiste em conhecer a resposta com antecedência. Queremos saber o que está por vir, o que está reservado para amanhã, ou até mesmo que decisões devem ser tomadas para o próximo ano, em vez de esperar até que o momento chegue e, em seguida, deixar Deus colocar as palavras em nossa boca e revelar que ação deve ser tomada. Dia a dia, o maná cai. Dia a dia, a sabedoria, orientação e direção necessárias para este dia são dadas. Deus muitas vezes não nos aconselha com uma semana de antecedência, mas nós recebemos a direção que precisamos. Adquirimos o hábito da impaciência e, em vez de esperar que a decisão de Deus seja manifestada, deixamos o medo se infiltrar e então, com medo dos efeitos possivelmente infelizes da indecisão, apressamo-nos e agimos com base em nosso próprio e melhor julgamento humano. Todos os dias nos deparamos com responsabilidades e com a necessidade de decisões a respeito de nossos lares, empresas, comunidades e nações. E todos os dias devemos aprender a esperar no Senhor, para nos tornarmos um observador, a fim de que a decisão possa ser de Deus. Nós devemos aprender a não confiar no julgamento ou na opinião humana, sempre alertas para evitar as influências externas. Vamos aprender a tomar todas as decisões à luz da oração do discípulo, do Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes dois escolhestes. Esta deve ser a nossa atitude, não meramente ao escolher ou eleger um líder, mas em lidar com todos os detalhes de nossas vidas. Aplica-se ao fazer uma compra, ao decidir se devemos ou não fazer uma mudança ou movimento de qualquer tipo. Humanamente, fomos ensinados a confiar em nosso melhor julgamento, considerar todos os lados de uma situação e decidir com base nas evidências do que achamos ser o melhor curso de ação a ser seguido. Considerando que, na vida espiritual, não dependemos da nossa correta avaliação das situações, não importa quão bom possa parecer nosso julgamento, voltamo-nos para o Pai. Pai, mostra-me o caminho, mostra-me o próximo passo e como dá-lo. Com paciência e prática, desenvolvemos a consciência do observador, de esperar no Senhor. E isso nos leva a uma descoberta milagrosa pela qual sabemos não apenas que existe um Deus, mas que Ele se tornou o fator governante em nossa vida, assumiu nossa experiência. Quantas vezes impedimos a atividade e operação de Deus em nossos assuntos, por não esperarmos, por não sermos um observador, por não estarmos, por assim dizer, um pouco de lado de nós mesmos, até sentirmos o Pai assumindo? À medida que desenvolvemos nossa consciência espiritual, descobrimos que existe uma presença que nos precede para endireitar os caminhos tortos. Quando tomamos uma decisão humana, muitas vezes achamos que os obstáculos do caminho são insuperáveis. Mas quando Deus toma a decisão, sua presença vai adiante de nós e todos os obstáculos são removidos. Tudo o que é necessário para facilitar o empreendimento é fornecido.
Façamos uma prática diária de ser um observador. Pai, este é o teu dia, o dia que tu fizeste. Eu ficarei feliz e me regozijarei com isso. Revela o trabalho desse dia. Mostra-me tuas decisões. Mostra-me o que escolheste. Deixa que a tua vontade seja a motivação e o princípio ativo da minha vida. Sejamos muito pacientes e aguardemos. Espere no Senhor, e mesmo que a resposta pareça vir 1 minuto depois do necessário, a decisão certa será cumprida. E nesta experiência, teremos testemunhado o milagre de ver Deus operando em nossos negócios. Quando isso se tornar uma experiência real, nunca mais saberemos o que é ser uma consciência sem o governo de Deus, porque teremos descoberto que Deus responde e que Deus assume. A profunda compreensão do salmista da sabedoria de Deus, do governo de Deus e de sua direção, fez com que ele cantasse: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Com a consciência de ser liderado, dirigido, impelido e motivado por Deus, nunca mais fique satisfeito em tomar qualquer decisão sem recorrer à orientação espiritual. Vamos agora dar mais um passo à frente e levar essa atitude para outras áreas tais como moralidade, oferta, força, vida e saúde. Isso requer uma renúncia do senso pessoal de riqueza, de saúde e de bondade. Por exemplo, o único bem é Deus. Conforme nós permitimos ao bem de Deus manifestar-se em nossa experiência, nós nos tornamos instrumentos para a bondade de Deus. Não reivindicamos crédito e nem esperamos elogios por nossa bondade, porque não somos nós que somos bons. Deus está expressando sua bondade através de nós. Há sim apenas uma moralidade, apenas uma integridade, apenas uma honestidade. Nenhuma dessas qualidades é uma posse pessoal. Moralidade, integridade e honestidade são expressas através de nós. Não há nenhum estado ou estágio dessas qualidades. Não há graus delas. Ser 99% honesto é uma anomalia. Ou se é 100% honesto ou não se é honesto. Ou se é 100% moral ou não se é moral. Integridade é, e é a eterna realidade da nossa identidade de Cristo. Porque chamas bom? Não há nenhum bom, senão Deus. Saúde não é do ser, mas de Deus. E nesse reconhecimento não há minha saúde nem sua saúde. Se aceitarmos isso literalmente, veremos milagres acontecerem. A saúde é uma qualidade e uma atividade de Deus, a essência e a substância de Deus. Falar da minha saúde e da sua saúde indicaria que existem graus de saúde, boa saúde e saúde precária. No modo de vida espiritual, isso não pode ser, é uma impossibilidade absoluta. Há apenas uma saúde, que é Deus. A saúde é de Deus. Deus é a saúde do meu semblante. Portanto, minha saúde é infinita, é onipresente, é onipotente, autocriada, automantida e autossustentável. Não depende de nossos pensamentos, nem mesmo de nossos tratamentos. Depende apenas de uma coisa, que é o nosso reconhecimento da verdade de que toda a saúde é de Deus. Nosso reconhecimento desta verdade é o único tratamento necessário. Isso não implica que não possamos dar tratamentos específicos às vezes, mas isso significa que a saúde não é dependente de tratamento. A saúde é uma qualidade de Deus, criada, mantida e sustentada por Deus. E Deus não exige que o ajudemos a realizar sua função em nossa experiência. Como alunos do caminho infinito, estamos fazendo uma transição para a crença de que somos responsáveis pela nossa saúde, isto é, de que somos responsáveis por conhecer a verdade da maneira certa ou por dar o tratamento certo ou manter o pensamento certo. Nossa responsabilidade é saber a verdade de que a saúde não é do ser, é de Deus. Se nós sabemos a verdade, estaremos livres da crença de que podemos ser saudáveis ou insalubres. Para aqueles que procuram entender claramente o sentido espiritual da vida, o capítulo O Novo Horizonte no livro O Caminho Infinito, às vezes chamado de O Capítulo dos Praticantes,
é a escrita mais importante de toda a mensagem. A maioria das pessoas não está muito interessada no sentido espiritual da vida, tanto quanto estão em desfrutar de um sentido físico harmonioso da vida. Um sentido de vida físico harmonioso é muito agradável e, claro, é muito mais confortável do que um senso desarmonioso de vida física. Mas nós, como estudantes do caminho infinito, não devemos ficar satisfeitos apenas com um sentido físico de saúde, porque independente do grau de harmonia que possamos estar vivenciando hoje, tudo pode ser diferente amanhã. Estamos fazendo a transição o mais rápido possível do sentido físico da saúde para o sentido espiritual da saúde. E com o sentido espiritual da saúde, vem a descoberta de que a saúde não é dependente dos órgãos e funções do corpo. A saúde depende somente de Deus, porque é uma qualidade e uma atividade de Deus. Tudo o que é necessário no governo do corpo é realizado como uma atividade de Deus. Vamos lembrar isso em conexão com a comida que comemos. A comida por si só não tem nenhum valor nutritivo, nenhuma substância, nenhum poder para sustentar ou manter a vida. Mas o eu, que é a alma em mim, a consciência em mim, concede a ela sua substância, seu valor e sua nutrição. E se nós fizermos disso uma percepção consciente, logo descobriremos que a comida terá um efeito diferente sobre nossos corpos do que tem tido até agora. Ele realiza as coisas designadas para mim e, portanto, toda a atividade do corpo é realizada por aquele eu que está dentro de nós. Nós não temos que pensar nisso, Ele faz isso. O Senhor aperfeiçoa aquilo que me diz respeito. Deve estar claro agora que a saúde é uma qualidade de Deus, e porque é de Deus, é infinita, onipresente, onipotente, onisciente, autocriada, autossustentada, automantida, para sempre operante aqui onde estou. Então também Deus é força. Meu corpo não é força, meu corpo não tem força, eu não tenho força. Só Deus é força e é força infinita. Deus é vida, esta é a vida de Deus, não há outra. A única vida que nós podemos ter é a vida de Deus, que é infinita, eterna e imortal. Isso é verdade em todos os aspectos da nossa experiência. Portanto, sejamos espectadores de Deus, os observadores de Deus, aparecendo como nossa saúde, nossa riqueza, nossa força, nossa vida. Uma vez que aprendemos a desistir do senso de possessão pessoal, assim como indicado pelas palavras eu, mim, meu, começamos a encontrar o real significado da vida espiritual, da vida universal, impessoal, harmoniosa. Deus expressa sua harmonia através do nosso ser. Cada fase da harmonia, independente de seu nome, é uma qualidade, uma atividade e uma lei de Deus. Quando reconhecemos Deus como a essência de todo o bem, nos tornamos instrumentos para a expressão de um senso universal de bem. Apesar deste claro ensinamento de Deus como a fonte de todo o bem, toda a saúde, toda a vida, muitos de nós continuam a enfrentar condições discordantes. Aparentemente há algo operando no pensamento universal, na consciência universal, que é uma persistente barreira à harmonia. O que é que age como um impedimento para o desdobramento harmonioso da nossa experiência? O que impede que desfrutemos do bem-estar espiritual? É nesse ponto que os estudantes da verdade devem estar mais alertas, porque o mundo não sabe nada daquilo que lhe deixa doente, pecaminoso e pobre. O aluno do caminho infinito tem acesso a essas informações, mas muitas vezes não entende como usar esse conhecimento de forma eficaz. Se um acidente ocorrer ou se acordarmos sem nos sentirmos bem, será útil examinar nosso pensamento para ver onde falhamos, perguntar se temos sido bons ou ruins, se merecemos essa circunstância diversa ou que pensamento errado estamos tendo, porque nunca encontraremos a razão. O erro não está dentro de nós, nem fisicamente nem mentalmente. Todo erro que experimentamos é uma crença universal. Não tem nada a ver com você ou comigo, exceto na medida em que o aceitamos e por essa aceitação permitimos que nos afete. Vamos ilustrar desta maneira.
Uma criança que é nova demais para ter pensamentos certos ou pensamentos errados, que não sabe nada da verdade, fica doente. A insensatez de procurar os pensamentos daquele pequenino para descobrir que pecados terríveis ele tem cometido, ou a que pensamento errado ele se entregou que traria esta doença, deveria ser imediatamente aparente. A criança é pura demais para contemplar a iniquidade. Nós, no caminho infinito, começamos com o fato de que esta doença, reivindicação ou crença, não tem nada a ver com a criança. A explicação é que a crença universal e imortal em um eu separado de Deus atuou na consciência da criança para produzir o sofrimento. A criança, não sabendo a verdade e ignorante do fato de que existem tais crenças universais, torna-se vítima delas. Mas a criança não é a única vítima dessas crenças universais. Somos todos vítimas da ignorância. Seja qual for a natureza negativa ou má que esteja ocorrendo em nossa experiência, não é devido a nossos pecados, é devido à nossa ignorância. Se um homem rouba, é por causa de sua ignorância de que tudo que o pai possui é dele e de que, a fim de experimentar a abundância, ele só tem que abrir sua consciência para o influxo. Se ele soubesse disso, ele nunca roubaria. Ignorância é o pecado, a armadilha. Primeiro, ignorância da nossa verdadeira identidade e, em segundo lugar, do fato de que existem crenças no mundo atuando na consciência que nós aceitamos passivamente. Em uma ocasião, um médico que havia testemunhado várias curas espirituais, mas não entendia como elas eram realizadas, me pediu para explicar como a verdade curava. No pouco tempo que ficamos juntos, foi impossível dar uma explicação completa, mas na conversa deu-lhe uma pista para deduções adicionais. Se fôssemos abrir as janelas e portas nesta tarde fria, o que aconteceria? Nós pegaríamos um resfriado, é claro, ele respondeu. Sim, isso provavelmente seria verdade, se é nisso que acreditamos. Agora, onde pegaríamos? Poderia ser na cabeça, nos pulmões, no peito ou na garganta. Muito bem. Agora diga-me, qual desses órgãos sabe que estariam sentados tomando friagem? O que você está dizendo? Qual desses órgãos sabe que estariam sentados tomando friagem? A cabeça, os pulmões ou a garganta saberiam? Repeti. Certamente não. Como poderiam eles saber de alguma coisa? Então, que parte de nós saberia que estaríamos aqui sentados no frio? A mente. Nesse caso, teríamos que pegar um resfriado na mente, não é? Bem, sim, é isso. E o corpo expressa isso, não é? Sim. É claro, continuei, o corpo não pode saber que estão sentados no frio, isso é certo. Se você está convencido disso, você está começando a entender por que algumas pessoas chegaram à conclusão de que a doença não é física. Primeiro, deve vir através da mente, e em seguida, a crença mantida na mente, consciente ou inconscientemente, expressa-se no corpo. Siga-me um pouco mais longe e vamos supor que vamos para a chuva e molhamos os pés. Isso também nos dará um resfriado, não é? Sim. Mas os pés não sabem que estão molhados, sabem? Não. Você acha que os sapatos sabem que eles têm algo a ver com isso? Olha, disse, estou muito à sua frente agora. Eu nunca ouvi falar de nada tão estúpido como pegar gripe porque nossos pés estão molhados, quando os molhamos na banheira todos os dias. Eu posso entender isso. Tudo certo. O que mais você vê? Eu vejo que eu nunca mais posso pegar resfriado por sentar no frio ou por molhar meus pés. A ideia toda é ridícula. Enquanto esse médico foi governado pela crença de que, sentado na friagem ou tendo seus pés molhados, poderia ter um resfriado, ele estava sujeito aos efeitos dessa crença. Mas no momento em que ele percebeu que nem os pés, os pulmões, a garganta nem a cabeça podem saber qualquer coisa sobre o tempo, ele ficou livre da crença de que certas condições materiais podem causar resfriados, e essa crença não funciona mais como uma lei em sua experiência. Liberdade de resfriados futuros vieram com o entendimento de que ele não estava enfrentando uma condição física, mas que isso não era nada além de uma crença. Agora suponha que não sabemos nada sobre a existência de resfriados e ainda assim temos todos os sintomas.
Como pode tal coisa ocorrer se ignorarmos o fato de que existe uma crença humana de que germes, clima ou correntes de ar causam resfriados? É nossa ignorância que é responsável pela nossa situação.